Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Deus esteja abençoando a vida de cada um, irmão e amigo que também nos acompanha através das nossas redes sociais. Que Deus possa estar te abençoando. Participe desse culto juntamente com a sua família. Convide a toda a sua família para agora cultuarmos ao Senhor. Quero convidar o irmão Estevão para vir aqui até o microfone. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa noite pela qual podemos estar reunidos, por mais uma vez podermos cultuar o Senhor. Sabemos que é a graça e a misericórdia do Senhor se renovando sobre nós. Vamos orar, amados. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por cada um que está aqui na Tua casa, Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir da Tua palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, o culto desta noite, venha estar abençoando o pastor Elvison, que está trazendo a Tua palavra, venha estar falando através dele aos nossos corações, Pai. Venha estar abençoando a cada um que está aqui para ouvir da Tua palavra, cada um que está também assistindo e que vai assistir depois essa transmissão. Venha estar cuidando de nós, venha estar dirigindo os nossos passos, Pai. Venha estar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, convidar a irmã Raquel para louvar e todos nós, juntamente com a irmã Raquel, louvarmos ao Senhor, o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco
assim seja, né? Que realmente possamos adorar o Senhor, não importa as circunstâncias. Rendemos graças, louvor e adoração somente a Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Na semana passada nós iniciamos a primeira carta a Timóteo, fizemos uma introdução, estudamos um pouco a respeito do contexto, e agora, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo já falando dos falsos mestres, da dificuldade que Timóteo iria enfrentar e a forma como ele deveria enfrentar essas dificuldades, esses falsos mestres, as falsas doutrinas que estavam tentando se infiltrar na igreja em Éfeso, que é a igreja onde Timóteo foi deixado, recebeu a missão de pastorear, como discípulo do apóstolo Paulo e sobretudo discípulo de Jesus Cristo. Vamos juntos ler esse texto? 1 Timóteo 1, do verso 3 ao 7, poucos versículos. Vamos ler na versão que está aqui no Data Show. Assim diz a palavra do Senhor: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram, se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra santa, viva e eficaz, ó Pai, a Sua revelação. Agradecemos, ó Pai, e pedimos que pela Sua misericórdia o Senhor fale os nossos corações, o Senhor nos ensine, ó Pai, pela Sua misericórdia, ó Pai, use o Teu servo, e para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Que nesta noite possamos aprender, e que cada um de nós, ó Pai, tenhamos um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós já vimos, o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de instruir o jovem pastor Timóteo sobre como agir à frente dessa comunidade de fé ali em Éfeso. É sempre importante a gente lembrar que as igrejas naquele tempo não eram como as nossas igrejas. Quando se fala da igreja em Éfeso, não está falando de um templo onde as pessoas se reuniam, mas eram várias casas. Podemos assim imaginar que haviam ali em Éfeso, naquela cidade, haviam várias igrejas, vários locais onde a igreja do Senhor se reunia. Eram casas onde eles se reuniam. Então, o Timóteo, ele tinha essa missão de ficar ali à frente dessas igrejas na cidade de Éfeso. E nós vemos aqui, logo no início, que o apóstolo Paulo, ele estava prosseguindo a sua viagem missionária, ele foi para Macedônia e deixou Timóteo ali em Éfeso. E isso foi depois da primeira prisão de Paulo em Roma, que estava narrada no livro de Atos. O apóstolo Paulo fica preso em Roma, depois ele é solto, e depois ele vai ser preso novamente, antes de ser finalmente morto, por amor ao Evangelho. Mas entre essas duas prisões, quando ele sai da primeira prisão e antes de ser preso novamente, ele vai para Macedônia e deixa Timóteo então na cidade de Éfeso para ele ali pastorear aquela igreja, e ele pede a Timóteo que permaneça então em Éfeso para confrontar, olha o que ele diz no versículo 3, para confrontar certas pessoas. Lá no final, os irmãos vão ver que no final do capítulo 1, ele já até dá nomes para essas pessoas. Haviam 2 líderes ali que estavam ensinando falsas doutrinas, coisas que não eram concernentes ou
coniventes com o Evangelho de Jesus Cristo, mas ensinos contrários à palavra de Deus. Certas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas, ou seja, ensinos falsos nas igrejas daquele lugar. Então, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre 3 responsabilidades que Timóteo teria ali. Nós podemos entender que são 3 responsabilidades do pastor, 3 responsabilidades do líder. Ensinar a sã doutrina. O versículo 1 até o versículo 11 vai falar a respeito disso. Uma outra responsabilidade é proclamar o Evangelho. Ensinar a sã doutrina, isso é feito onde? Na igreja para a igreja, a instrução da igreja. Proclamar o Evangelho é a evangelização, é buscar os que estão fora. E defender a sã doutrina desses falsos mestres que estavam tentando ali desviar os irmãos daquela igreja. Então, nos versículos que nós lemos hoje, versículos de 3 a 7, você pode observar aí na sua Bíblia, a parte A do versículo 3, já deixa claro para a gente qual é a missão, uma das missões do Timóteo nessa igreja. Lá no versículo 3b até o 4, nós vamos ver o conteúdo da falsa doutrina que estava sendo pregada. O versículo 5, como combater a falsa doutrina. E o versículo 6 e 7, as características da falsa doutrina. Mas então a missão de Timóteo qual era? Vamos ler juntos? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para quê? Para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Em outras versões vão dizer, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim que não ensine outra doutrina, ou uma doutrina falsa. A igreja em Éfeso, e os irmãos vão ver que não é diferente da igreja de Jesus Cristo hoje, não é diferente da igreja, falando da igreja como cada um de nós, sendo a igreja, sendo pessoas que compõem o corpo de Cristo, compõem a igreja. Nós também, assim como a igreja de Éfeso, somos constantemente ameaçados por falsas doutrinas, por falsos ensinos que o mundo tenta fazer, distorcendo por muitas vezes o Evangelho, usando a Bíblia de forma distorcida para enganar até alguns que estão dentro de nossas igrejas. Então essa igreja em Éfeso, ela estava ameaçada por falsas doutrinas, falsos mestres, então ela estava correndo risco, porque se há algo que é perigoso para uma igreja, é o ensino equivocado da palavra, ensino de falsas doutrinas. Então ela estava correndo sérios perigos, porque essas heresias, essas doutrinas falsas, já estavam começando a se infiltrar na igreja. Nós vamos perceber aqui que já haviam pessoas da igreja que estavam não só acreditando nessa falsa doutrina, mas começavam a querer ensinar nas reuniões da igreja essas falsas doutrinas. Timóteo, então, ele tinha a missão de admoestar. O que é admoestar? Ensinar, corrigir, e aqui, nesse contexto, advertir, ordenar que eles parassem de pregar uma falsa doutrina e defender a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, a doutrina bíblica é o que tem que ser aprendido por nós e ensinado por nós como igreja de Jesus Cristo. A verdade bíblica é que é viva e eficaz. A verdade bíblica, a mensagem do Evangelho é que é capaz de transformar vidas. E a doutrina da igreja precisa ser a doutrina que a Bíblia ensina. Nada é mais perigoso para a saúde espiritual de cada um de nós, para a saúde espiritual da igreja, do que as falsas doutrinas, do que falsos ensinos. E certamente, o que estava acontecendo naquela igreja não é algo que ficou só naquele tempo, mas também é algo que acontece hoje nas nossas igrejas. Por muito surgem pessoas pregando falsas doutrinas, surgem pessoas que por uma falha moral, isso acontece mais do que a gente imagina, irmãos, por uma falha moral, por ter caído, ele tenta distorcer a doutrina bíblica para colocar o seu erro como algo aceitável. E normalmente
essas distorções, como estava acontecendo aqui na igreja em Éfeso, são fruto disso. Um problema que começa com um problema espiritual, uma queda, uma falha, e essa pessoa, esse líder, ele não admite o seu erro, não dá atenção à sua consciência, porque o Espírito Santo de Deus fala para cada um de nós a respeito dos nossos erros, nos chamam ao arrependimento, e então começa a ensinar de forma equivocada para justificar o seu próprio erro. Certamente era isso que estava acontecendo ali, e Timóteo então recebe a missão de defender a sã doutrina, de pregar o evangelho, de combater a pregação de falsas doutrinas, de falsos ensinos dentro da igreja. Nada é mais perigoso do que falsas doutrinas, e ninguém é mais perigoso para uma igreja do que os falsos mestres. Esses estão sempre prontos para enganar aqueles que não estiverem firmados no evangelho. Então aqui nós já temos o antídoto para esse problema. Como não cair nos falsos ensinos, nas falsas doutrinas, estarmos firmados na palavra de Deus, estarmos convictos das doutrinas bíblicas, estarmos convictos daquilo que a palavra de Deus nos diz, e não seremos persuadidos por aqueles que tentarem distorcer essa palavra. Algumas pessoas dentro de nossas igrejas estão sempre muito ansiosas por novidade, querem coisas novas, e essas pessoas são as que são mais facilmente enganadas, aquelas que anseiam por novidade. O evangelho ele pode ser pregado até de uma forma diferente, usando data show, usando slides, usando talvez uma encenação, mas o conteúdo é sempre o mesmo, irmãos. Só há um evangelho, só há uma doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar muito cuidadosos, estar muito atentos a tudo aquilo que se apresenta para nós como uma novidade. Se o pastor Elvis chega aqui amanhã e fala: irmãos, eu tenho uma novidade da Bíblia aqui que ninguém sabia até agora, pode ter certeza que lá vem baboseira, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é suficiente, não há o porquê nós queremos agora inventar a roda já foi descoberta há muito tempo. Ou seja, não há porquê nós queremos inventar algo diferente daquilo que está na Bíblia, mudar algo que está na Bíblia. Essa é a palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, ela não contém erros, ela é o poder de Deus para a salvação. Então, aqueles que estão muito ansiosos e abertos para novidades em relação à palavra, precisam estar atentos e estarem sempre buscando filtrar tudo o que é ensinado com a palavra de Deus. Nós precisamos, assim como os crentes em Bereia, se os irmãos abrirem lá sua Bíblia em Atos, vão ver que o apóstolo Paulo, quando ele pregava em Bereia, aquela cidade, os irmãos daquele lugar estavam com a palavra de Deus na mão e conferindo. A palavra diz que eles olhavam tudo para ver se era realmente assim. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto alguém está nos ensinando, nós precisamos estar olhando a palavra para ver se realmente é assim. Se é palavra de Deus ou se é invenção humana. Se é doutrina de homens ou doutrina de Deus. Se é uma doutrina bíblica ou uma falsa doutrina, porque se não for doutrina bíblica, é uma doutrina falsa. Então a palavra de Deus nos mostra que Timóteo tinha essa missão de combater esses falsos ensinos. E nós hoje, irmãos, temos essa missão também. Nós vivemos um tempo muito difícil. Nós vivemos um tempo onde você já deve ter ouvido as pessoas dizerem que cada um tem a sua verdade. Eu preciso respeitar a verdade do outro. Nós vivemos um tempo que é chamado de pós-modernidade, alguns especialistas já chamam de hipermodernidade. E nesse tempo, a palavra é tolerância. Nós precisamos tolerar tudo. Isso que a sociedade tenta nos impor. Precisamos tolerar tudo aquilo que é diferente. Eu preciso tolerar a sua opinião, eu preciso tolerar as suas ideias, eu preciso tolerar as suas crenças. Tolerância. Só não há tolerância para aqueles que creem numa verdade que é absoluta. Só não há tolerância com o cristianismo.
tudo tem que ser tolerado, mas quando o cristianismo é pregado, quando o cristianismo fala, quando nós pregamos a respeito das nossas crenças, muitas vezes nós sofremos a intolerância. Numa sociedade onde prega a tolerância. Porque, na verdade, o que essa sociedade prega é que cada um pode viver do seu próprio modo. E que não há uma verdade absoluta, porque essa sociedade rejeita a palavra de Deus. E nós não podemos cair nessa conversa. Nós cremos em uma verdade que sim, é uma verdade eterna, imutável, uma verdade universal, que se aplica em qualquer cultura. Se aplica aqui, se aplica na África, na Ásia, no Oriente, em qualquer lugar do mundo. Essa palavra é a verdade. Cada pessoa tem a sua própria verdade? Não. Com certeza não. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Então, queridos, a missão de Timóteo era essa: combater a falsa doutrina. E qual era a falsa doutrina? Vamos ler o versículo 3 e o 4 juntos? Versículos 3 e 4. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns para que não ensinem doutrinas diversas, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. A minha versão, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Nós vamos ver aqui o que é uma falsa doutrina. O que caracteriza uma falsa doutrina, irmãos? Uma falsa doutrina pode ser a negação de uma verdade bíblica. Aquela verdade está expressa na Bíblia, como por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma verdade bíblica. Jesus Cristo ressuscitou corporeamente. Ele esteve, falou com os discípulos. E então uma falsa doutrina é, por exemplo, como existem linhas teológicas que creem que Jesus Cristo ele não ressuscitou. Outro exemplo, nós cremos porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Outros vão dizer que Jesus Cristo, Ele foi somente um grande profeta. Isso é uma falsa doutrina porque subtrai, tira parte da verdade. Também uma falsa doutrina é algo que acrescentar algo à verdade. Como nós somos salvos? Nós somos salvos, vamos lá, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o judeu vem e fala, não, mas você tem que se circuncidar para ser salvo. Falsa doutrina. Falsa doutrina. E aqui esse exemplo que eu estou usando, da circuncisão, é algo que foi verdadeiro, no Antigo Testamento, e era um sinal, e agora a circuncisão, a marca que nós temos, o sinal que nós temos não é mais física, mas é no nosso coração. Então, se eu digo que para a salvação, por exemplo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer obras para me salvar, eu estou adicionando a palavra, então é uma falsa doutrina. Nós sabemos e cremos que aquele que é salvo, ele faz boas obras, correto? Mas as boas obras não são a causa da salvação, são consequência da salvação. É muito simples da gente entender. Se eu tenho fé, é igual salvação mais obras. Mas obras não é igual a salvação. Obras não produzem salvação. Então, uma falsa doutrina é aquilo que tira algo da verdade ou que acrescenta algo da verdade. Ficou claro, irmãos? Falsa doutrina, falso ensino é tudo aquilo que adiciona algo à palavra de Deus ou que tira algo da verdade da palavra de Deus. Então, e a doutrina que estava sendo pregada aqui? Qual era a dificuldade da igreja de Éfeso? O que os falsos mestres estavam dizendo? O texto vai nos mostrar aqui que havia influência judaica nesses ensinos, porque diz que eles queriam se parecer como mestres da lei,
E eles também, o apóstolo Paulo também vai falar aqui de fábulas de genealogia sem fim. Esses falsos mestres pretendiam se passar, o versículo 7 vai dizer, como mestres da lei. Sem dúvida, o apóstolo Paulo está falando aqui de alguém que estava distorcendo a lei de Deus, acrescentando algo à lei de Deus, ou tirando algo da lei de Deus, como nós falamos aqui. Isso é uma falsa doutrina. O apóstolo Paulo ainda diz que eles usavam de loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Eles falavam um monte de coisa que não servia para nada. Loquacidade frívola, é exatamente isso, é falar um monte de coisa que não serve para nada. É discutir genealogia, como eles estavam, como a palavra nos diz aí. É ficar falando de fábulas, discutir coisas que não servem para nada. Então, aqui, esse falso ensino, muito provavelmente, era uma mistura de legalismo judaico com gnosticismo, com filosofia grega. Então, era uma mistura, uma confusão, e o evangelho mesmo estava ficando de lado. Então, Timóteo tem ali a missão de pregar o verdadeiro evangelho, de ensinar a verdadeira doutrina. Então, essa heresia, logo em seu começo, se os irmãos observarem também a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele está combatendo esse tipo de heresia. As cartas do apóstolo João, ele está também combatendo esse tipo de heresia. Então, observe, queridos, que quando abandonamos e não damos valor à Bíblia, não damos valor à verdade bíblica, a crença se torna o quê? Uma bagunça. Nossa mente, o coração se torna uma bagunça, se não estivermos verdadeiramente instruídos por essa palavra, e é o que infelizmente tem acontecido em muitas igrejas. Quando nós passamos a deixar a Bíblia de lado e valorizar mais o sentimentalismo, por exemplo, valorizar mais as experiências. Infelizmente, queridos, tem igrejas onde não existe pregação da palavra, só existe testemunho a respeito de experiências sobrenaturais. Queridos, isso não é doutrina bíblica. A experiência que você teve com Deus talvez não se aplique à minha vida. Pode ser sim um ótimo incentivo para eu continuar caminhando na fé, mas talvez não se aplique à minha vida, porque é a sua experiência com Deus. O que se aplica a todos nós é a palavra de Deus, é a doutrina bíblica. Não podemos nos render a sentimentalismo, não podemos nos render a experiências e deixar o evangelho de lado, deixar a doutrina bíblica de lado. Tudo isso tem que passar pelo filtro da doutrina bíblica, da palavra de Deus. Aquilo que estiver a mais ou a menos do que essa palavra precisa ser rejeitado por nós. Então, como que é isso? Como que é esse combater então essa falsa doutrina? O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, versículo 5, vamos ler juntos? Versículo 5. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Qual é o objetivo de admoestar alguém, de advertir alguém, de ensinar alguém? O amor. O amor. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que a responsabilidade que está sendo passada para ele não é só de corrigir, não é só chegar e falar, meu irmão, você está errado, mas é conduzir essas pessoas ao verdadeiro amor, conduzir essas pessoas para que elas amem a Deus e ao próximo como a ti mesmo, e parem então de pregar falsas doutrinas. O apóstolo Paulo instrui e vai dizer que é no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma sincera fé. Ou seja, o objetivo dessa advertência, dessa correção, dessa admoestação que Timóteo deveria fazer é corrigir esses que estavam no erro, corrigir esses que estavam sendo enganados, que estavam até já querendo pregar, falar, ensinar a respeito desses falsos ensinos e estavam levando também outros por esse caminho, para que eles fossem levados ao amor. O objetivo, nós já falamos aqui a respeito disso, o objetivo da disciplina,
o objetivo da doutrina, o objetivo da correção não é destruir o nosso irmão, é resgatá-lo, é trazê-lo de volta para o caminho, levá-lo de volta ao amor, um amor que procede de 3 coisas: um coração puro. O que é um coração puro? É um coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo, regenerado pelo poder do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, não temos um coração puro. É Deus que nos dá um coração puro, um coração que faz as coisas com a motivação correta. Observe que aqueles homens, aqueles mestres estavam ensinando com motivações erradas. Eles não estavam ensinando por amor a Deus e por amor às pessoas, mas estavam ensinando um falso evangelho com o objetivo de quê? Se parecerem mestres da lei, muito provavelmente para tirarem proveito disso. Então, um coração puro é um coração regenerado por Cristo e que vive com a motivação correta, que ajuda o irmão com a motivação correta, que prega a palavra com a motivação correta, e a motivação maior em tudo isso sempre é a glória de Deus e o bem-estar do meu irmão. A pregação, qual é o objetivo da pregação? A glória de Deus e a salvação do perdido, a glória de Deus e a edificação da igreja. Se passar disso, é procedência maligna. Então, um coração puro, porque só assim nós somos capacitados a amar, com o coração regenerado, transformado por Jesus Cristo, transformado e purificado por Ele. Quando um pecador é levado a Cristo, quando nós fomos encontrados e salvos por Cristo, a primeira coisa que foi transformada em nós foi o coração. Um coração purificado que nos leva a uma consciência boa, que significa uma consciência limpa, uma consciência tranquila, uma consciência que é direcionada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo lá em Romanos diz que Deus colocou em nós a consciência do que é certo e o que é errado? Nós temos isso, todos, quanto mais aqueles que estão em Cristo Jesus e têm agora o ajudador, o Consolador, o Espírito Santo, que nos alerta a respeito daquilo que estamos em erro e nos conduz para a correção desse erro. Então, uma consciência boa, que não nos acusa mais, porque toda a culpa já foi tirada pelo sangue de Jesus Cristo. E a terceira coisa que ele vai dizer aqui é uma fé. Como que é a fé? Não fingida. Tem muita fé fingida por aí, né, irmãos? Infelizmente. E não é diferente daquele tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o mundo ele se moderniza, né? As coisas elas mudam de forma, mas o coração do homem é tão pecaminoso agora quanto era antes. Agora talvez com mais instrumentos ainda para expressar toda a sua maldade. Mas quando nós olhamos os pecados daquele tempo e olhamos os pecados que são cometidos hoje, para os perigos que a igreja corria naquele tempo e os perigos que a igreja corre hoje, são muito semelhantes. Porque é tudo fruto do mesmo mal, do pecado, do coração corrompido pelo pecado, que só tem esperança através da fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que não é falsificada, uma fé que não é hipócrita. O amor de Deus e as pessoas nasce de um coração purificado por Cristo, de uma consciência transformada em uma fé sincera. Quando verdadeiramente somos transformados por Cristo, nós temos agora a motivação correta, um coração puro, purificado por Ele, uma consciência boa, uma consciência que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus e uma fé que é verdadeira, uma fé que não é fingida. Meus irmãos, é muito melhor
eu estar do lado de um irmão que ele erra e se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, busca ajuda, do que eu estar do lado de um irmão que erra e esconde o seu erro. Estar do lado de um irmão que erra e permanece fingindo como se fosse o mais santo do mundo. A Deus ninguém engana. A palavra de Deus nos ensina a ter uma fé verdadeira e não uma fé fingida. A igreja não é local de pessoas sem erro, a gente sabe disso, nós somos pecadores miseráveis que entendemos isso, que necessitamos de Cristo e Ele nos conduz num caminho de santidade. Quando erramos, confessamos a Ele, pedimos perdão. Quando erramos contra o nosso irmão, pedimos perdão ao nosso irmão, confessamos a nossa falha com o nosso irmão. Uma fé não fingida. Paulo ensina Timóteo a combater esses erros. E é importante observarmos isso mais uma vez. O apóstolo Paulo está ensinando que esses erros devem ser combatidos, mas com amor, com firmeza, mas com amor, sem destruir aquelas pessoas, mas buscar resgatá-las. A defesa da verdade não pode ocorrer em prejuízo do amor. A verdade precisa ser dita com amor, assim como Jesus Cristo fez. A admoestação, a advertência, a exortação precisa brotar de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé verdadeira, que aí será uma correção aplicada com o amor de Deus. E os versículos 6 e 7, para finalizarmos, vão nos ensinar algumas características dessa falsa doutrina e desses falsos mestres. Vamos ler juntos? 6 e 7. Os irmãos vão ler, acompanhar a leitura, eu vou ler aqui na minha versão. Algumas pessoas se desviaram destas coisas. De quais coisas? De um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida. E se perderam em discussões inúteis. Percebe, irmãos? Quando nós nos desviamos daquilo que é a vontade de Deus, a motivação certa, uma consciência guiada pelo Espírito e uma fé não fingida, nós passamos a discutir coisas inúteis. Discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei. A motivação é qual? Se passar por mestres da lei. A motivação é uma motivação errada. Não compreendendo, porém, observe o que o apóstolo Paulo diz, esses caras, eles não entendem nem o que eles dizem, eles não sabem o que estão falando. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Essas pessoas falavam como que soubessem mesmo. As pessoas falavam com ousadia, ensinavam como se realmente soubessem, mas na verdade nem sabiam do que estavam falando. O apóstolo Paulo vai dizer. E o apóstolo Paulo podia dizer isso, né? Porque o apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era judeu de judeus, fariseu de fariseus. Entre os fariseus, ele fala que ele excedeu os da idade dele. Era um homem que tinha muito conhecimento e, sobretudo, depois foi um homem que recebeu a unção de Deus para a pregação da palavra. Então, ele podia dizer, olha, esses caras aí estão tentando ser mestre da lei, mas eu fui instruído nessa lei, eles não sabem o que eles estão falando, não. Eles não sabem o que eles dizem. Então, é como se ele estivesse também encorajando Timóteo. Timóteo, eles vão tentar te impressionar, falar coisas extraordinárias. Não se impressione não, esses caras não sabem o que estão falando. Agora eu te digo, irmão, irmã, temos aqui jovens, adolescentes, não se impressione com as mentiras do mundo. Não se impressione com os aparentes conhecimentos do mundo, com a aparente intelectualidade do mundo, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se não há temor ao Senhor, não há sabedoria. Pode haver acúmulo de conhecimento. E é isso que estava acontecendo ali. Não havia sabedoria, não havia poder de Deus na vida daqueles homens, eram falsos ensinos. E eles deveriam ser advertidos, admoestados em amor. E algumas características, nós vamos ver, algumas características que podem nos ajudar até mesmo a identificar falsas doutrinas.
A primeira delas, o desejo de buscar novidades, como nós já falamos. Precisamos entender que a verdade, ela não muda. O que muda são os métodos, a forma de apresentar talvez essa verdade, mas a verdade de Deus, ela é imutável. Uma outra coisa que é característica de falsos mestres, de falsas doutrinas, é a exaltação da mente. É querer parecer muito inteligente, se dizer muito intelectual, uma ideia de intelectualismo, de que é maior e melhor do que os outros, que se julga mais inteligente e mais sábio que os demais. Uma outra característica é mais interesse em discussão do que em ação. E isso é um negócio que hoje com a internet é muito nítido para a gente. Quantas pessoas na internet são mestres? Na internet sabem tudo, falam de política, de ciência, de religião, de tudo. Mas não saem do conforto da cadeira onde estão teclando. Não saem da frente do seu computador. São pessoas que gostam de discutir, gostam de falar, mas pessoas que não agem. Pessoas que não têm atitude, não têm iniciativa e não partem para a ação. Isso é típico de falsos mestres. Eles se envolviam em discussões frívolas, diz aqui a palavra de Deus, discussões do que? Fúteis, inúteis, insignificantes. E com isso, eles se ocupavam disso e abandonavam a prática da vida cristã, a prática da fé. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos observar como é preciso ter cuidado com os ensinos que distorcem, por mais mínimo que seja, a mensagem da Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não pode ser distorcida. John Stott, um teólogo e pastor britânico, ele diz algo que nós podemos entender que é verdadeiro. Ele diz que o critério final pelo qual devemos julgar qualquer ensino é se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. O critério final para julgar qualquer ensino é se esse ensino promove a glória de Deus e o bem da igreja, a edificação da igreja. Se um ensino promove a glória de homens, não é doutrina bíblica. Se um ensino prejudica a igreja, não é doutrina bíblica. Glorificar a Deus e edificar a igreja é a principal função da palavra de Deus, e os ensinos da palavra de Deus fazem isso. Glorificam a Deus e edificam a igreja. Nós precisamos, queridos, estar atentos. Os judaizantes, por exemplo, declaravam que aqueles que não guardassem a lei não poderiam ser salvos. Acrescentavam algo para a salvação. Pela fé nós somos salvos. E salvos, sim, somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus para praticar as boas obras, para buscar guardar a lei de Deus, para viver a vontade de Deus. Todo o ser humano que se coloca debaixo de algum outro critério para a salvação, além da fé salvífica no sacrifício de Jesus Cristo, está se colocando debaixo de maldição, está se colocando debaixo de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E na semana que vem, nós vamos falar do versículo 8, a partir do versículo 8, exatamente sobre a função da lei. Porque esses mestres, esses falsos mestres, eles distorciam a lei. Então o apóstolo Paulo vai falar a função da lei. Mas antes de nós terminarmos, só algumas aplicações para a nossa vida. A primeira é que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e usá-la como filtro dos ensinos que ouvimos. Precisamos estar atentos à palavra de Deus e usar a palavra de Deus para os ensinos que nós estamos ouvindo. Os irmãos vão observar que nessa igreja em Éfeso, os falsos ensinos estavam já infiltrados na igreja. Aqueles irmãos precisavam então estar atentos aos falsos ensinos e usar a Bíblia como filtro para tirar do meio da igreja aquilo que não era o verdadeiro ensino. Nós precisamos então vigiar. E vigiar, queridos,
não somente o que os outros estão falando, mas vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e às vezes a gente comete falhas, comete erros. O Espírito Santo de Deus está nos alertando para esses erros, e nós queremos encobrir esse erro, passamos a inventar coisas dentro da Bíblia para justificar o nosso erro, e quando mal esperamos, somos nós os falsos mestres, somos nós que estamos pregando, enganados pelo nosso coração, que é um coração enganoso, que é por muitas vezes acobertar o erro. Então precisamos examinar a nós mesmos a cada dia e vigiar se a nossa vida está conforme a palavra de Deus. Nós precisamos também, queridos, viver com o coração puro. Coração puro é a motivação correta, fazer as coisas com a motivação correta, também estar com a consciência boa, que segue a orientação do Espírito Santo de Deus, e ter uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Então, nós precisamos nos dedicarmos cada dia mais ao estudo da palavra de Deus, porque é através do estudo da palavra de Deus que nós conhecemos a sã doutrina e somos capacitados por Ele, através do Espírito Santo, a combater falsos ensinos, a em amor resgatar irmãos que estão sendo enganados por falsos ensinos, e que Deus nos conduza de maneira que nós possamos ser, nesse tempo onde dizem que não há uma verdade, proclamadores da verdade eterna, da verdade aplicável e salvífica em todas as culturas, em todos os países, em todos os lugares, a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar o pastor Helenilson para nós orarmos, encerrando assim o nosso estudo bíblico e o culto desta noite. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Pai bendito, nós agradecemos esse momento tão importante aqui diante do Senhor, na qual ouvimos, bebemos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, muito importante para as nossas vidas. Obrigado a Deus pela vida do Teu Filho, que trouxe essa palavra, movido pelo Teu Espírito Santo. Continua, Deus, usando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado a Deus por ser o nosso Deus único, o Deus Todo-Poderoso. Agora, meu Deus, nós suplicamos o Senhor pelos irmãos que estão enfermos, aqueles que já não podem caminhar para a Tua igreja, aqueles que dependem da graça do Senhor e das misericórdias do Senhor. Ó Deus, abençoe também aquelas famílias enlutadas, famílias, ó Deus, pastorais, na qual os pastores, alguns deles têm partido para a eternidade. Sabemos que alguns deles já foram, mas as famílias estão com os corações ainda partidos. Mas nós te pedimos, o Senhor, que console essas famílias. Pedimos também que console as famílias enlutadas, na qual, ó Deus, estão chorando a dor da separação. Restaure, ó Deus, a vida daqueles que estão entubados, Senhor, que possam, ó Deus, voltar à vida normal. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por ouvir as orações dos teus fiéis. Nós agradecemos o Senhor, não que merecemos, mas é no nome, o nome que é todo poderoso, que é o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.